faz o presidente. Eu vou dizer. Quem é que dirá agora? Eu acho que o Benfica pagou metade dos ordenados a metade dos jogadores do Belenenses e outra metade não pagou. Que eu vi metade a dar o livro e outra metade a entregar bolas ao Benfica para entregar. Era uma confusão, uma determinada altura. Vamos lá. Não faz. 3, 2, 1. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Voz do Adepto, como sempre, todas as segundas-feiras, aqui na sua Gondomar FM, entre as 23 e a meia-noite e um quarto. Como sempre, temos a presença dos nossos comentadores residentes. Temos o nosso campeão de inverno, o Tony Barbosa, representante de Sporting. Olá, Tony, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos os meus colegas. Desde já os meus parabéns Obrigado. pela conquista da Taça da Liga. Obrigado. O Pedro Camões, pelo Futebol Clube Porto. Olá, Pedro, boa noite. Boa noite, Luís. Boa noite aqui aos meus parceiros aqui do painel e boa noite aos ouvintes da Gondomar FM. E o Arménio Martins, pelo Sport Lisboa e Benfica. Olá, Arménio, boa noite. Boa noite ao Luís, boa noite aos meus dois colegas, ao Tony e ao Pedro Camões, e boa noite a todos os nossos ouvintes. Hoje estou um bocado rouco, mas não foi de Pedro, gritar pelo Benfica. Muito bem. Pois jovens. Teremos tempo para falar sobre o resultado hoje, um resultado surpreendente, um empate do Benfica, que terminou há escassos minutos. No entanto, vamos começar o nosso programa. Como eu disse, temos um campeão de inverno, o Sporting, Taça da Liga. Tony, vou começar por ti. Sporting, embora sem ter marcado golos durante os 90 minutos dos dois jogos que disputou. Marcou. Empatou um jogo e um. Desculpa. Sim, empatou O Barros marcou. Sim, mas também. Como é que viste os dois jogos? Não sei se queres falar individualmente sobre cada um. Sim, eu falo no cômputo geral. Acho que, na minha opinião, a haver dois vencedores lá da Taça da Liga, tenho que dar uma palavra de apreço ao Vitória Setúbal, que fez uma excelente primeira parte, entrou a pressionar muito bem, jogou muito bem, fez uma primeira parte que eu nunca vi o Setúbal jogar assim, acho que foi a primeira vez que o Setúbal jogou assim este ano, e o Setúbal se jogar como jogou contra o Sporting, não sei qual é o incentivo que eles tinham, se eles jogarem no campeonato como jogou contra o Sporting, eu acho que o Setúbal, que só pela classificação acima, encosta-se ao Sporting de Braga e àqueles clubes que estão lá em cima. O Setúbal fez uma excelente primeira parte. Claro, o Sporting na segunda parte, o Jesus modificou a equipa, pôs quem tinha que pôr, os jogadores habituais, e claro, depois a segunda parte é toda do Sporting. Começa com um lance de perigo do Setúbal, mas depois é toda do Sporting. Mas no cômputo geral, o Sporting acaba esta Taça da Liga a ganhar um jogo e a ganhar a taça. Ganha um jogo, chegou para ganhar a taça. Mas no cômputo geral acho que é justo. Tanto o Sporting como a Vitória Setúbal, qualquer das equipas, era justo, apesar que o percurso do Vitória Setúbal para mim foi um percurso mais complicado, eliminou o Braga, Benfica, mas no cômputo geral para mim o Sporting ganha bem a Taça da Liga, foi uma segunda parte que asfixiou o Setúbal. Depois há outros casos que o Sporting, há outro caso que é o seguinte, o Sporting desde que há verdade esportiva no futebol, desde que chegou o VAR, o Sporting começa a ganhar títulos. É curioso, mais uma vez é curioso. Apesar que na Taça da Liga fomos prejudicados na Final Four. Já contra o Porto fica um penalti claro por marcar sobre o Bas Dost. É incrível como é que o árbitro não vê e o VAR também não vê. E já contra o Vitória Setúbal, aquilo que eu falei a semana passada tinha razões de ser e que eu disse que a lei do penalti que alterou. Quando o Fogo Porto alegava que os jogadores do Sporting deviam ter sido expulsos em Setúbal, eu disse ao Pedro que a lei alterou. E mais uma vez mostrou que a lei alterou. O jogador do Vitória de Setúbal defende a bola com a mão e não é expulsão. É cartão amarelo. Porque não é, a bola não vai para a bola, não é um lance de golo claro, porque o guarda-redes está atrás. Pronto. Quando não é um lance de golo iminente, claro, não é cartão vermelho. Por isso é que eu tinha dito que as leis alteraram e o Pedro disse não, alteraram. Mas nesse aspecto a lei já permanecia assim. Não, alterou. Só é expulso no caso de ser um lance. Qualquer mão ou isso na área, a bola se fosse para a baliza, e se o guarda-redes e se o defesa tocasse com a mão era expulsão. Mas ainda bem. No caso do jogo que ficou não. Ainda bem que o rapaz não foi expulso, que acabou por ajudar o Sporting. Ainda bem que o árbitro não expulsou, porque infelizmente para ele, foi ele que falhou o lance lá da grande penalidade.
Mas é como eu te digo, no jogo com o Porto, foi o jogo que me deu, sinceramente, mais gozo do que o Vitória de Setúbal, porque para mim a Taça da Liga não era um objetivo. Pronto, fiquei contente, claro, é um título, fiquei contente, mas o que me deu mais gozo foi o jogo com o Porto. E é assim, analisando o jogo, vejo o Sporting entrou muito bem no jogo. A primeira parte é equilibrada, o Sporting depois perde o seu agitador de jogo. Aos 40 minutos fica sem o seu agitador de jogo, que é o Gelson, que é o homem que agita o jogo do Sporting, é o jogador que impõe rapidez no jogo. O Sporting começa bem, é um penalti, que aquilo, como eu já disse, e volto a frisar, só o Arte é que não viu. Eu não sei o que é que o Danilo queria, se queria a camisola do Bas Dost ou o que ele queria. Eu, por acaso, eu trouxe os jornais, todos os jornais disseram que é penalti. Depois veio lá uns iluminados do Fogo do Porto dizer que o lance está fora de jogo. Eu ouvi árbitros na TV a falar e na SIC Notícias. O árbitro da TV disse e o da SIC Notícias igual. A bola antes de partir, o Bas Dost está em posição regular. Antes de partir. Quando a bola parte, ele já não está em posição regular. E é aí que ele é agarrado pelo Danilo. Agarrado e entrado para o chão. Por isso o lance é legal. Depois há um lance de fora de jogo, com o golo do Soares, para mim, é fora de jogo. O árbitro, ele está bem, mas admito que possam existir dúvidas, mas para mim ele está bem. O Bas Dost no Rio Ave é diferente. É mais é diferente. O Bas Dost está mais à frente. Está mais à frente. O Bas Dost está mais à frente, desculpa lá. diferente. O Bas Dost está mais à frente do que o Soares está. Tens de ser coerente. Se dizes uma altura uma coisa, depois tens de dizer a mesma coisa. É diferente. Depois, além disso, o jornal do jogo, até um jornal que é feito ao Futebol Porto, na primeira página que traz a tribuna dos árbitros, ou a coisa dos árbitros, escreve um lance de expulsão do Oliver, aos 52 minutos. Uma agressão ao Bataglia. O lance é o jogo que escreve, há uma expulsão ao Oliver, perdoada. Não é nem ao Record, nem a mais ninguém. Perante isto tudo, a segunda parte, o Porto tem mais ascendente. Não massacra como eu ouvi, porque é que eu ouço dizer que o Porto massacra as equipas adversárias, os grandes e tudo, mas chega ao fim, golo, é como o Jorge Jesus diz, é bola. Golo é bola. As estatísticas têm mais posse de bola, 53 a 47. Parecer um adepto do Passos Ferreira a falar. Não, tem 53, 47, lances de perigo que eu me lembre, o Patrício tem uma defesa, que é uma bela jogada do Ricardo, que passa por... Bas Dost, do Rio Ave. É quase como o Soares, quase. Mas... É quase. Não, mas quase. Eu continuo a dizer, e trago os jornais, e aqui no jornal, o Record, bem igual. Olha que os nossos ouvintes já conhecem. Olha, queres que eu te enumerei? Então vou-te enumerar. Eu vou-te enumerar porque eu trago os jornais, eu trago as coisas. Gol bem decidido. Mais, amarelo Filipe. O Filipe escapou ao amarelo 2 vezes. Aos 13 minutos, Filipe devia ter sido administrado com o amarelo. Aos 19 minutos, amarelo o segundo, Alex Telles. Aos 35, amarelo ao terceiro, Soares. Aos 72, falta de Herrera por Ruben Ribeiro impedido de jogar a bola. Na sequência, Filipe acaba inadvertidamente de cair com o pé na perna do adversário. Livre direto por assinalar. Aos 76, antidesportivo, cartão amarelo bem exibido a Marega. Tem aquele gesto antidesportivo. Aos 85, jogada de ataque fogo ao Porto, porque entrou e Marega a disputar a bola ombro a ombro. Os braços dão os jogadores cruzam sem qualquer tipo de infração. Por isso, aqui... Falta só uma parte. Isso é falta... Não, é o dos árbitros. É faltas esportivas. Sim. Falta da parte civil. Qual é a parte civil? Porque o teu jogador devia ter sido preso. Quem? Preso. Qual o jogador? O Bentham. Porquê? Porque sim, o racismo é... Mas houve alguma imagem que mostre... Alguma imagem que mostre ele chamar preto? Nem é preciso dizer mais nada. Não é só preto. Olha, também digo uma coisa. Eu ontem havia alguém do Sporting a dizer, não é, que houve um especialista qualquer que diz que ele apertando aqui atrás podia ter atingido a artéria carotial e ele podia ter morrido. Não vê lá. Isso é uma opinião. Olha, digo-te uma coisa, meu filho. Se fosse a mim, eu a jogar já estou como o Rodolfo. Ele que me dissesse isso. Olha, mas olha uma coisa. Esse, por acaso, é aquilo que tu ouviste, eu também ouvi. É uma opinião do médico. Agora, ao Arménio, eu vou fazer uma pergunta a uma pessoa que é isenta em relação aos dois clubes. Você vê alguma imagem que o Coentrão a chamar preto ao Marega? Isso aí... Vê se ele a falar, mas vê ele a chamar preto.
Não se vê-la chamar preto. Eu não consigo. Agora, não se vê-la chamar preto. Pronto. Agora que ele se vira para ele. Vira-se a falar para ele, vira-se. Agora, não se vê-la chamar preto. Mas o Porto alega tudo e mais alguma coisa. O desespero é tão grande. Olha, mas eu ouvi o Soares no banco a mandar o Sérgio Conceição levar não sei aonde. Eu ouvi, vê-la falar, mas vê-se pela boca. Vai, não, mas vê-se. Estás a ver? É aí que o vosso portismo, é aí que chega. Aí vê-se. O Sérgio Conceição, que é um ato de indisciplina, que eu não admiti os gols do Sporting. Não admitiam os gols do Sporting. Sim. E o que é que ele ia fazer? Bater? Não admitia. Não, comigo. O que aconteceu? Não jogava mais. E vai jogar? Não jogava mais. Não conferência de imprensa dele hoje? Não sei. Comigo, aquele jogador não vestia mais a camisola. Opa, no teu clube, olha. Mandaram lá no coisa. O treinador. O Sporting, para dar um exemplo, o Aléu Ruiz atirou o quisto para o chão. Com o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus é diferente. O Aléu Ruiz atirou o quisto para o chão e não jogou mais. O Jorge Jesus. Mas isso é uma coisa do Benfica. Responde ali o Arménio, não respondo eu. Agora, no Sporting, o Aléu Ruiz não jogou mais. Aliás, no teu clube. O Rosenbach. O José Peseiro. Mas isso nunca mais jogou para outro. No que toca ao Porto, o extremo gol de Porto vai, alega racismo, alega que o guarda-redes estava atrás da baliza. O treinador do guarda-redes sim, não pode estar. Pois não, leva multa. Tanto que no jogo contra o Setúbal não foi para lá. Leva multa. Mas o que é que vocês prevaricam de propósito? Leva multa. Mas o que é que prevaricam? Eu vou-te explicar. Há que ser inteligente. E o Jorge Jesus... mas tu não disseste isto. Quando foi o atraso da entrada do Porto na Taça da Liga, o Jorge Jesus... Aqui tu... Não estava cá. Disseste que era um X. Não estava cá. Mas o Porto aí... Mas aí... O Porto... Eu ia dar esse exemplo. O Sporting foi inteligente. O Jorge Jesus foi inteligente. Se o Nelson conhece os marcadores para o Porto, só não conhecia um, para mim foi o que marcou melhor. Foi este reforço que veio. Foi o que marcou o melhor penalti, mas conhece os outros todos. Claro, estava a dar indicações ao Rui. Claro, leva multa. Assim como ao Porto. Assim como ao Porto, há 4 anos atrás, eu não estava cá, há 4 anos atrás, ou há 3 anos atrás. Não, foi há 4. Há 4. Foi quando o Braga ganhou aquela taça. No mínimo há 3 anos foi. No mínimo. Eu não estava cá. O Porto atrasou de propósito o jogo, e não houve consequências nenhumas. Agora, o Porto sempre disse, o Porto é assim, mais uma vez, o Pedro a semana passada disse, sei que é que vamos ter mais jogo, mais uma vez errou o Pedro, porque o Sport tem mais 90 minutos com o Porto, mais uma vez errou. O Pedro mais uma vez errou. O Sport tem mais 90 minutos com o Porto em cima das pernas, tem mais um jogo. Mais uma vez o Pedro errou. As previsões dele que sai ao lado. Mais uma vez, prova-se, a azia é tão grande, e remato aqui, passo a palavra, a azia é tão grande porque o Sporting realmente é um clube que acordou, é um clube que dá complicações, e desde que Bruno Carvalho assumiu a presidência, o Porto é bola. Pedro. É verdade. Eu vou falar também um bocado de motor, assim, de maneira mais abrangente, para também não perdermos aqui muito tempo. É assim, esta taça ali, primeiro, dar os parabéns ao Sporting e aqui ao Tony pelo título conquistado, que quanto é quem ganha, não, é como o José Mourinho diz, não é? Nem sempre ganha quem merece. Pronto, é o que eu estou a dizer, nada contra isso. E fomos vossos amigos que revelámos um vosso jogador para o Porto. Então, se o Jesus não dissesse bem do Gonçalo Paciência, ele via para o Porto. E o Sérgio Conceição a dizer, desculpa lá, o Sérgio Conceição a dizer, andámos a seguir este jogador há muito tempo, quer dizer, só no fila de janeiro, depois de Soares fazer o que fez, e no final de janeiro, depois dele se evidenciar contra o Sporting. Não sei. Eu não sei o que é que se passa na casa do Porto. Sei que há indisciplina. Sei que há indisciplina. Não é indisciplina.
António, não é disciplina nenhuma. Luís, se visse um jogador olha, eu vou-te só dizer uma coisa. Se visse um jogador do Sporting, Já viste? posso? Quando foi o Pizzi, Sim. tu focaste aqui esse episódio bem focado. O Soares está a causar uma certa incómoda. Não é que por aí. Incómodo. Eu já tive aqui o meu lugar, já me disse o seu sítio, que é assim, o meu lugar aqui é isento. Não é. Para com as tuas Não é. boquinhas que- Causa-te incómodo. O Soares causa-te incómodo. Agora, o Soares. Causa-me, se calhar, mais incómodo que causa a ti. Claro No que ele é entanto, disciplina. no Epá, entanto, é disciplina. dá a tua opinião, não falas por mim. Pronto, é disciplina, não é? Fala por É um mim. ato de indisciplina. Sim, é, claro. Aquilo. Então, e qual é o problema? E diz-me uma coisa, não Peraí, desculpa lá. Eu no teu clube vi coisas bem piores. Eu vi o Boginov pegar, desautorizar, andarem ali quase à pancada para marcar um penalti. Primeiro, logo. Vi o Lietza na porrada com o Sapinto. Quer dizer, o teu clube, desculpa lá, em termos de disciplina, não tem nada, moral nenhuma em falar. Desculpa lá, mas é assim. E depois, o teu treinador, peraí, desculpa lá, o teu treinador, à vista de 10 milhões de pessoas, levou o maior atestado de insubordinação de um atleta. E na época seguinte foi o jogador que mais jogou com ele. Então, vamos para aqui criticar o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição hoje falou e disse ao Soares: meu menino, não gostei. Ele pediu desculpas no balneário, pediu para o Lucas: como é que é? Queres dentro ou queres fora? Pá, acho que não há melhor do que isso. Não, eu sou registro. Agora, eu vi o Cardoso fazer uma coisa bem pior, é que não agrediu fisicamente, mas esteve muito quase. E o que é que ele fez? Mesmo logo na altura, meteu o rabinho entre as pernas. Não era jogo de Sporting. É o teu treinador. Voltando atrás, mas para não me perder. O que é que eu vi na Taça Liga, nesta Final Four? Vi, primeiro jogo da Final Four, Oliveirense, melhor equipa em campo. Perdeu, bem, justamente com o Setúbal, jogou muito bem. Segundo jogo, Futebol Clube Porto Sporting, melhor equipa em campo, Futebol Clube Porto. Perdeu na lotaria dos penaltis, não fomos eficazes. O Sporting faz 2 remates à baliza. Não vai 2 remates à baliza, faz 2 remates. Eu ia dizer à baliza, não. 2 remates. Qual é a melhor oportunidade da segunda parte? 2. Qual é a melhor oportunidade da segunda parte? Opa, isso é desculpa de equipa pequena. Passos Pereira, que manda uma bola oposta. Mas é, mas vocês é que são equipa grande e contra os grandes não marcaram nenhum. Não interessa, mas fomos. Não, mas eu estou a dizer, fomos a melhor equipa. Perdemos o jogo. Eu não estou a dizer que a vitória foi justa ou não justa. Estou a dizer. Tu marcaste este ano contra os grandes. Olha, tu hoje estás. Luís, mas olha uma coisa. Sempre que eu falo contra o Porto era um desconto. Não, eu estou a fazer uma pergunta. E vocês, 0. Vocês não, o Porto. Vocês, Tu ganhas uma taça da Liga sem marcar um golo. Opa! Ganhas uma taça da Liga sem marcar um golo na Final Four. Um golo, marcaram 10 golos, 10 penaltis. Marcámos um gol, marcámos ao Vitória Setúbal. Ou não marcámos? De quem? De quê? De penalti? De penalti? Mas não é penalti? Fora do jogo. Não é penalti? É fora. Estou a dizer fora do jogo. Então não me interrompas, eu também não interrompi. São os telespectadores, nem os ouvintes nem percebem. Pronto, o Oliveirense mereceu ganhar o Porto mereceu ganhar o Sporting. E na final, o Setúbal mereceu ganhar o Sporting. Conclusão, em 3 jogos, a única equipa que não mereceu ganhar nenhum jogo foi o Sporting. Contra o Porto, é o que eu digo. Mas dou-lhe barato eles terem ganho, porque não fomos eficazes nos penaltis. Pá, eles foram, o próprio Jorge Jesus disse que a partir dos 66 minutos só pensou em jogar para os penaltis. Uma equipa que joga assim, o Patrício nunca mais chegou a jogar. Bola para a frente. Eu tenho as estatísticas de jogo, tem dois remates. O Sporting tem 2 remates contra o 11 do Porto. 2. Como o Tony disse há pouco e bem, o Porto, efetivamente, este ano, nos 3 jogos que disputou contra o Benfica e o Sporting, é certo que não conseguiu marcar gol. Não conseguiu, quer dizer, no campeonato continuamos a ser o melhor ataque, mas não conseguiu. É certo que não, mas temos um bom score na Liga dos Campeões, da Taça Portugal e da própria Taça da Liga. Fomos a equipa que mais marcamos na fase de grupos. Agora, realmente, o Porto não teve perfeito, é o que eu digo, o Porto não teve perfeito. Aliás, o jogo não foi nada interessante. Na final, o Setúbal jogou 60 minutos, começou a cair, a partir dos 70 o Sporting foi começar a mandar bolas lá para cima, a tentar carregar. Desculpa, onde é que ouviste o Jorge Jesus a dizer que a partir dos 66 minutos... Estava a ouvir na rádio. Não, é que está aqui o pessoal de imprensa dele e não vejo nada. Estás a ver o recorde, pá, estás a ver o recorde. Está aqui a imprensa deles, foi bom. Estás a ver o recorde, é uma coisa que o Arménio está a ver a bola e eu... Por amor de Deus, eu estranhei que não ia dizer isso, mas... Tudo bem, não há problema. Vamos ser mais
E depois, claro, os últimos minutos, aquela pressão ali constante, e depois acaba por haver aquele penalti que realmente na altura ninguém viu, mas ontem, curiosamente, já todos os programas, já toda a gente tinha visto que o Doumbia está fora de jogo quando o Fábio Contrão remata e toma partido a seguir a tentar ir à bola quando a cabeçada do Bastos. O cartão amarelo é bem visto para o Potaski, porque se ele não dá a mão, o guarda-redes está atrás e a bola não entra. Pronto, foi precipitação um bocado. Ao contrário que muita gente diz, o penalti do Tomás não é mal marcado, ele é bem marcado. Levanta um bocadinho, mas ele é bem marcado por uma zona. E a última questão, para as capas de jornais do grande Rui Patrício, que não fez nada, defendeu tantos penaltis como o Casilhas e na final não defendeu um único penalti. Portanto, não é assim tão grande. É o melhor guarda-redes português da atualidade, não tenho nada de dúvidas, mas não é tão grande como quiseram no dia seguinte colocar, até porque esta vitória para os próprios adeptos do Sporting, aliás, eu tenho um grande amigo que é um grande adepto do Sporting, grande adepto do Sporting, e ele estava a dizer, o Sporting não pode ganhar um troféu assim, isto é, ok, ganhamos, mas isto não é nada, o Sporting não jogou nada contra o Setúbal, nada, teve um ascendente na fase final porque o Setúbal estava de rastros. Aliás, o Setúbal tem duas oportunidades claríssimas para fazer o 2-0, uma delas no início logo da segunda parte, e o Sporting, parabéns ao Sporting, é uma taça da Liga. Tony, queres contrapor? Não, eu só quero dizer o seguinte, no lance de ontem do Doumbia também há imagens a circular já, que no momento do segundo remate o guarda-redes foi da bola já dentro da baliza. Já dentro da baliza. Por isso eu também posso falar assim, já há imagens em que o guarda-redes também defende já a bola dentro da baliza. Mas independentemente disso, o que conta é que o troféu mora em Alvalade, é lá que vai estar. Foi um objetivo perdido pelo Futebol do Porto, que era um dos objetivos da época, dito pelo Sérgio Conceição, que era um dos objetivos da época. Ele assumiu sempre a conquista da Taça da Liga. É um objetivo perdido, o Sporting ganhou. Se ganhou com penaltis, se ganhou a jogar à defesa, se ganhou, o que importa é que o troféu está lá. Se no dia 7 de Fevereiro viermos aqui ao Dragão e jogarmos à defesa e empatarmos, e se resolvermos a eliminatória em Alvalade, para mim está tudo bem. O que conta é como o José Mourinho diz, e o Pedro tem razão, as finais não são para jogar, as finais são para se ganhar. Diz. As finais não são para jogar, são para ganhar. Mas ele não disse isso agora, disse há muito tempo. As finais... Ele agora disse que nem sempre a melhor equipa Agora, eu continuo a dizer, não vi ascendente nenhum do Futebol do Porto. Jogou melhor, teve mais posse de bola, teve mais uma outra oportunidade, mas não teve ascendente. Aquilo que eu vi foi até nem foi um bom jogo de futebol. Foram duas equipas receosas uma da outra, duas equipas que estiveram ali à espera do erro uma da outra. O Porto perde o Danilo logo no começo do jogo, o Sporting perde o Gelson, que é o agitador do jogo do Sporting. O Sporting fica condicionado, porque o Sporting lá à direita acabou. O Porto ficou. Por isso, o jogo foi claro que o Porto, há um ascendente do Porto. Nada, como o Pedro diz que é avassalador e tal, não sei o que mais. Sim, eu vou-te mostrar as estatísticas, eu posso também mostrar. Mas tem que as oficiais, não tens o recorde. Diz lá se são iguais, espera aí. Sim. Remates, diz lá tudo. Remates, 2 para o Sporting e 11 para o Porto. 4-11. 4-11. Remates enquadrados. 4-11. Então eu vou dizer uma coisa, António, eu estou-te a dizer, na taça da CTT, da Liga, é aqui que está. E na bola vem exatamente igual. Remates enquadrados, diz lá. Remates enquadrados, eu não sei o que é que quer dizer aqui. Remates do Sporting estão 4, 1-3. Remates do Porto 11, 3-8. Enquadrados? Não. Não é primeira e segunda parte. Não é a primeira e segunda parte, é o jogo todo. Remates enquadrados, 1 para o Sporting, foi qual é que foi? A cabeçada do Bastos estava ao posto. E o Porto 3, não é Monteiro? Sim. Ao posto do Monteiro? Sim. Foi com o Atas, pá. Coates, sim. Defesas do guarda-redes. 3 para o Patrício, 0 para o Casilhas. Cantos, 2-2. Faltas medidas, 28-28. Posse de bola, 48-52. Isso é errado. Então aquele lançou com o Atos, o Casilhas não defende a bola depois? Qual?
O lance de colado, É uma defesa. É uma defesa. Desculpa, não é para os Isso não é considerado. Quer dizer, então qualquer bola que vem ali em ressalto, vem a pinchar, o guarda-redes segura a bola. Faltas 28-25. 28-28. Cantos 2-2. Ou mais. Cantos 2-2. Posse bola. 41-59. É aqui que eu digo como o Chile do Porto. 41-59. Estás a ver? Tem que ir mal. Não, na Liga é 48-52. Está aqui 41-59. Estás a ver? Tens aqui o ponto que é o que faz as estatísticas da Taça da Liga. E agora? Ou o Chile do Porto. O que é certo é que pronto, e mesmo assim, António, eu digo já, não há problema nenhum. Olha, eu fui ver o jogo e, claro que saí triste, a minha equipa não ganhou, fez para ganhar, sobretudo a segunda parte vocês levaram ao bafo, não chegaram, vocês não chegavam com uma jogada à frente. E nada. agora da boa de esporte, se não faz. A melhor não, sabes qual foi a melhor oportunidade de gol? É aquele gol roubado ao Soares. Sim, roubado. A bola entrou. Tanto que vocês, ninguém protestou. Ninguém protestou. É, sim. Não vamos entrar por aí. É assim, o lance é anulado. Sim. Quem anula o lance é o vida ao árbitro, não o árbitro. O árbitro, desculpa lá, vamos rebater ao Benfica Portimonense. Desculpa lá, ele consegue ver ali quem é fora do jogo. Desculpa lá, mesmo com a linha, consegue dar vantagem ao quem ataca. Só que Pedro, põe o nome das pessoas. É o dos Soares Dias. É o melhor árbitro português. Desculpa dos penaltis no jogo anterior. Diz-me, qual é o árbitro que tu queres? Jorge Sousa roubou. Não é o que eu quero, eu não quero ninguém. Tu queres o X, o Benfica pede 3 árbitros, ou 4, ou 5, ou 8. Eu não peço nenhum, nada. Só peço que não vai vir contra o Porto, mais nada. É tudo contra o Porto. Mais nada, e que não beneficia vocês. Tem aquele menino que já pitou aqui contra o Bolonenses. Esse é bom. Não viu 2 penaltis ao Bolonenses. Esse é bom. O Veríssimo? Sim, esse é bom para vocês. Para o Sporting? Para vocês é bom. Não. Para nós não. Viu 2 penaltis no Dragão. Nós? Quero ouvir o árbitro. Não sei quem quero ouvir o árbitro. Era o Artur Soares Dias, já viste? Ei, bandido, sim. Já viste bandido? Bandido, ladrão, estás a ver? O Artur Soares, mas o Artur Soares Dias só intervém quando. Claro. Vamos falar mais nisso. Só dizer uma coisa. É que. Só dizer uma coisa. O Pedro critica os árbitros todos. É o Jorge Sousa. Quando apitam mal. É o Artur Soares Dias. E fala sempre dos melhores árbitros. Quando apitam todos, claro. Pronto. Quem ganhou este gol não foi o árbitro. Foi o vídeo árbitro, é que dá a indicação ao árbitro que os jogadores para frente. Para mim está aqui a imagem, mas então diz-me uma coisa, então deixa de ser coerente. Então o base vosso, o gol do lado é diferente porquê? Diz-me lá porque é que é diferente. Porque ele está atrás, cara. Atrás, António, desculpa lá, eu mostrei aqui as imagens, não digas uma coisa. Desculpa lá. Mas eu digo-te uma coisa, mas desculpa lá, António, ele está à frente ou não está? Está tanto à frente como o Soares estava, desculpa lá, mas está tanto à frente como o Soares estava. Não, o braço, a cabeça. O braço e o ponta. E do Soares, que é que está? Olha, eu não esquece, siga, não vale a pena. Mas assim, não é. Olha, não vale a pena. Siga, não vale a pena. Como é que viu? Eu estou todo contente. Da meia-final e da final. Eu estou todo contente a ver aqui a discussão entre os meus jogaram colegas. 3 jogos contra os grandes, nenhum foram superiores. Nos 3 foram inferiores, nos 3. E vocês? Entre os meus 2 colegas de painel. Não interessa. Andam sempre a chorar em relação aos árbitros, Vocês acabam os jogos e choram. O teu presidente está todos os dias a matralhar. Sempre que vocês não ganham. Sempre que o Porto este ano não ganha um jogo, deitou as culpas aos árbitros. Só ele Alvalade é que não pôs as culpas aos árbitros. De resto, não houve nenhum jogo que o Porto não ganhasse. Diz-me lá quantos é que foram. Quantos é que foram? Menos o Bolsonaro. Na Vila das Aves? Menos um? Sim. E Liga dos Campeões, essas coisas todas não contam? Diz lá. Diz lá quantas vezes é que o Porto é que perdeu. Diz lá quantas vezes é que o Porto é que perdeu. Eu sei que estás um bocadinho ainda com chegou a vez do Armênio. Como estava a dizer, eu estou todo contente de ver aqui os meus colegas do painel a discutirem tanto por causa da taça dos termossos, a taça da cerveja, a taça de não sei quê, não sei quantos. E hoje
parece que isto é a taça Importantíssimo, dos Champions. É Champions, não é a taça da Liga agora, não é a taça da cerveja, agora é Champions. A taça não é. Isso, tanto eu como o Tony, tenho que dizer, acho que não foi a taça que a gente valorizou, não é a taça que a gente está a valorizar. E eu valorizo como quarto troféu, mas é um troféu importante para ganhar. Agora, também não é. Antigamente também perdiam, não é? Até com equipas mais pequeninas, não chegavam à fase do Benfica nem do Sporting. E vocês dizem, isso é a taça dos estrangeiros. Nessa altura o Porto ganhava outra. Pois, o problema é que antigamente era bi, era tri, era competições europeias e isso era a taça da cerveja, a taça de lata, o caneco e não sei o quê. Agora é uma. Claro, Enquanto nós agarrarmos um troféu Guadiana, Agora, é um troféu muito importante e para mim sempre foi importante. É oficial? É um troféu. Não, é oficial, não é oficial. É para discutir, é para ganhar ou é para perder. Ganha-se, é mais um troféu para a vitrine, perde-se, é menos um, portanto, e os clubes vivem de troféus, de ideias e de não sei o quê. Ora bem, em relação ao jogo Porto Sporting, eu vi de facto um jogo que qualquer um deles, exceto, lá está, mas eu não queria entrar pelas arbitragens, não é? O fator do penalti, o fator do fora de jogo, para mim, continuo a dizer, eu não posso dizer nem que é fora de jogo, nem que não é, porque eu não vi o lance com nenhuma linha, e mesmo com linha, não pode rigorosamente, porque aquilo é infrações. O que é que diz? Claro, nesse caso, o que é que diz? Nesse caso, o VAR não se pronuncia, porque não tem a certeza, e o árbitro, naquele caso, tem que deixar seguir. Então, o juiz liga, não assina o lance deixou na dúvida se é ou não é. Ok, eu concordo, mas o anterior não deixou na dúvida. Não, penalti não. Não deixou na dúvida. Nenhuma. É penalti. Era um zero. Claro. Há certeza que ele marcava? Olha, hoje o Jonas, olha, para essa lógica, o Benfica tinha ganho 2-2. Claro. E não ganhou, e matou. Ou não há 99% não sei, não, 99 no penalti, não sei. Olha, essas probabilidades, não sei. Olha, mas eu acho que sinceramente não são assim. Mas por acaso e eu não sei. O Bastos, para mim, não foi do nenhum penalti. Quantos é que marcou? Quantos? 14 ou 15. 14 ou 15 penaltis? Mas é época passada. Vou investigar. Vai investigar. Que eu acho que não é assim. Vai investigar. Mas é época passada. Para mim, de facto, é penalti. Apesar de haver alguns comentadores e até logo o Francisco J. Marques dizer que estava fora de jogo e não sei quanto. A lei mudou. O que é que acontece? Eu também tinha um bocado essa, depois estive a ver melhor e a perceber melhor, a tentar interpretar que é um bocado dúbio aquilo, e realmente é assim, ele quando a bola sai, ele está fora de jogo, só que quando sofre a falta, quando é agarrado, ele não, ou seja, ainda não está na disputa da bola, portanto dá direito a penalti. Isto foi o que eu percebi. E eu também ouvi precisamente o Duarte Gomes que diz isso mesmo, não é? Porque senão, mal a bola sai, vai para ali, o fiscal de linha levantava a bola. O Duarte Gomes é da opinião, como ele não tem interferência na jogada, portanto, o fora de jogo fica sem efeito e o que conta é a falta. Sim, foi isso. É. Portanto, o Duarte Gomes foi claro nesse aspecto. Mas não é golo. O quê? Não é golo. Não é golo. Supostamente era penalti. Sim, penalti. Não é golo. Não podemos estar a dizer que ia ser golo. Não, eu estou a dizer penalti. Eu ouvi-me estar a dizer que é golo. Para mim, é penalti. Agora, de todos os penaltis, lá está. O Benfica hoje podia ter marcado com o penalti. Então, se fosse o base doce, tinha ganho. O Wilson aqui no Dragão também, o Porto ganhou. Também era penalti, não é golo. Claro. Mais uma vez, contra a competência justificada. Está bem, o penalti. Depois há a sorte durante aquele jogo, portanto, há a sorte dos penaltis, uns foram defendidos, outros foram falhados, portanto, e o Sporting foi mais feliz e passou à eliminatória seguinte. À final, aquilo que eu vi na final, o Setúbal, e lá está, é o futebol, o Setúbal pode, aos 50 minutos, ter um jogo, não é? Na medida em que aos quatro o Paciência faz o golo. Sim. Também tenho algumas dúvidas ali,
se o Paciência não faz falta na maneira como É ele muito desvia. passivo a fazer o Sporting. Quê? É muito passivo. Não é, mas a maneira como ele mete o corpo para desviar. Para É muito desviar. passivo a fazer o Sporting. Pronto. O Sporting Eu só estou a pôr em causa a maneira como ele mete o corpo e desvia o adversário da bola. Portanto, mas eu não sou técnico de arbitragem. Vi que o jogador do Sporting é desviado da bola, agora é o encosto normal, na rotação ele, portanto, a seguir o jogador do Benfica dá lá 3 nós cegos ao Piscine, que o senta 3 vezes no chão, a seguir remata e o Rui Patrício vai mesmo junto ao poste buscar a bola. Depois tem Isto era logo aos 7 minutos, não é? Portanto, e depois entrou logo a seguir ao intervalo. Portanto, é aquela perdida. Mas acabou, eu estou. Pois. O Setúbal acabou. Não começou o Sporting. O Sporting só começa aos 75. Dessas 2 outras oportunidades que tem, não é? Além do gol que já tinha marcado, se marca uma delas, mas estamos a falar nos SES, não é? Se calhar arrumava ali o desafio. Mas olha, não esqueço de uma coisa, e aí o João Jesus tem razão, porque há muitas pessoas que falam de futebol e não percebem nada de futebol, e eu sou obrigado a dar razão. O Vitória de Setúbal tem mais um dia de descanso. Tem mais um dia de descanso. E há outra coisa que o Vitória de Setúbal tem. O Sporting teve um jogo mais intenso. Jogou na quarta-feira com o Porto, um jogo mais intenso. Um orçamento 40 vezes superior. O que é que quer dizer o orçamento? Desculpa, o orçamento mexe com a capacidade física dos jogadores? Não, mexe com a técnica. O que é que o profissional tem a ver São com as duas profissionais. Um dia de descanso. São as duas profissionais. Semana não há equipas que têm menos um dia que o outro. O Porto, o Sport, o Vitória de Setúbal entrou melhor no jogo, entrou mais impressionante. O Vitória de Setúbal estava mais fresco, entrou mais. Por isso é que a segunda parte estourou. Isso aí, agora, eles são profissionais de futebol, aguentam, a resistência física é a mesma para um e para o outro. O orçamento, como tu dizes, tens que pensar no que dizes. O orçamento só vem à tona na qualidade técnica dos jogadores. Não é na qualidade física, Isso é na qualidade técnica. Isso é relativo. É na qualidade técnica. Acho que Não é na qualidade física. Não, desculpa lá, acho que os jogadores de uma equipa como o Sporting, Benfica e Porto, fisicamente, estão muito mais à frente que os outros, porque aguentam jogos de 90 minutos. É o que eu digo. Os jogadores são profissionais. Não, é o que eu São digo. profissionais igual. O que é preciso é ter querer e vontade. E querer e vontade. Por exemplo, Sinceramente, ainda já hoje. estás a falar nesse assunto. Não te parece que, em termos de rendimento físico, no jogo do Porto contra o Sporting, a meia final, na minha opinião, eu acho que o Sporting, na segunda parte, principalmente, Quebrou. tem uma grande quebra física. E depois há outra coisa que nós podemos enaltecer, isto é falar de futebol, que é, quer se queira, quer não, na minha opinião, e na opinião de muita gente, na questão técnica, na questão tática, o Jorge Jesus é um mestre mesmo, é o mestre. E vou explicar porquê. Porque qualquer equipa que joga com o Porto, repara nisto, qualquer equipa que joga com o Porto e que deixe o Porto meter bolas em profundidade ou fazer as diagonais, desmarcações rápidas, é aí que o Porto é muito forte. Tem 2 jogadores que... E contra o Sporting isso aconteceu, tens o Abubacar e o Marega. Tem 2 mãos. sozinhos. Não estão sozinhos. O Abubacar, em vez de cruzar, com a baliza. O Marega quase a acabar. Em vez de cruzar, chuta. Pronto. Sim. O Abubacar está sozinho para ir para a baliza, resolve chutar. Pronto. Não resolveu progredir. E aquela do... Mas isso aí não é uma jogada do Porto. Isso aí é uma perda de bola. Pronto, é uma perda de bola. Nessa jogada que ele chuta porque vê o Rui Patrício adiantado. E o Marega tem outra... Tem mesmo no fim. No fim, que o Brahim mete o pé da bola, ele bota nos braços, se ele cruza ela para o Brahim, ele chutou a baliza. Mas esse do Abubacar, ele vê o Patrício adiantado e tentou fazer o chapéu. Pronto. Mas isso é uma perda de bola a meio campo, que o Sporting perdeu a bola. Pronto. Mas o Jorge Jesus tem razão, porque o Porto é uma equipa que tem esses 2 jogadores, estão fortes, estão fisicamente. E entram bem nas diagonais, e entram bem na profundidade, porque eles correm e têm muita força, mas marcados, se não os deixar progredir, eles não têm qualidade técnica. O Marega não tem técnica. O Marega não é um jogador técnico. O Abubacar não é um jogador técnico. Sinceramente, aí não concordo contigo. Por exemplo, o Marega... Achas o Marega é um jogador técnico? Não, acho que no jogo com o Sporting... Não, Pedro, Luís, eu não estou a falar do jogo de Sporting. Estou a falar muito apurado. Eu estou a falar. Tem muito mais técnico. Eu estou a falar. E no jogo Sim, com mas o Sporting... o Basel não tem técnica nenhuma. No jogo com o Sporting, se reparares, o Marega várias vezes consegue ultrapassar o lateral do Sporting com alguma mestria técnica. No jogo com o Sporting,
o Marega perde um bocado a cabeça e está nervoso, que ele foi, para mim foi bem marcado pelo Fábio Coentrão. O Fábio Coentrão marcou muito bem. Porque o Porto e o Jorge Jesus, o Porto vive muito da qualidade técnica do Brahimi, que é um abre-latas. E é o Brahimi que consegue desmarcar e fazer jogadas de passos a rasgar e diagonais que desmarca muitas vezes o Albacar e o Marega. O Brahimi, quando tinha a bola, não sei se reparaste, tinha 3 jogadores de Sport em cima dele, logo 3. Era o Piccini, era o médio defensivo de cobertura e era o Gelson, que recuava e fechava. O Brahimi poucas vezes fez o jogo. Nos 2 jogos com o Sporting, a preocupação de Jorge Jesus foi fechar Brahimi, porque toda a gente sabe que é a fonte do perigo do Porto. É o jogador mais técnico do Porto. Toda a gente não é o jogador mais técnico do Porto, é ele. Pronto, por isso é que eu digo que o Jorge Jesus lê bem o jogo. Assim como o Sérgio Conceição também explorou as fragilidades do Sporting. Também, porque ele também não é. O Sporting é uma equipa que não gosta de ser pressionada. E o Porto pressionou alto. Daí aquela perda de bola. E daí, no começo do jogo, o William Carvalho perdeu 2 ou 3 bolas. Por causa da pressão alta. Por isso é que eu digo, as equipas comeram-se muito mal ao outro e os treinadores jogaram depois da segunda parte. Pronto, houve aquele lado de desequilíbrio a nível ao posse de bola. Mas as equipas respeitaram-se muito e o jogo, na minha opinião, não foi um bom jogo de futebol. Armando, quer terminar? Eu quero terminar, portanto, acho que depois do jogo do Setúbal contra o Sporting e acontecendo aquilo que aconteceu naquele penalti, não é? Que o defesa não se apercebe que o guarda-redes que está no caminho da bola e que está atrás dele, ele faz penalti, muito bem. O Sporting converte o penalti e a seguir nas decisões e faz o empate e a seguir nos jogos entre si, não é? Nos penaltis depois entre eles o Sporting foi superior nos 2 jogos. O Sporting foi superior nos 2 jogos, a taça está bem entregue. E mais uma vez, parabéns ao Jorge Jesus, que apostou nos mesmos 5 a marcar os penaltis. Deu confiança ao William Carvalho, e ao Coates. Tinham falhado. Sempre tem falhado. Se tem falhado, falhava, mas ele deu confiança. Sim. Deu confiança aos jogadores, apostou nos mesmos 5, foi os mesmos 5 que marcaram contra o Porto. Quantos penaltis até hoje o William Carvalho vai marcar? Diz? Quantos penaltis até hoje o William Carvalho? Falhou muito já. Acho que é 60 e tal %. Muitos. Mas ele deu confiança. Deu confiança aos 2, ao Coates e ao William Carvalho. Pronto. Deu confiança aos 2. Algum dos 3 quer mencionar mais alguma situação da taça da Não. Liga? Sim, está arrumado. Agora mais. Vamos passar então ao jogo 2 do Benfica. Vamos então falar sobre o jogo 2 do Benfica. Vou começar pelo Armênio. Benfica no Restelo, um empate, já com um bocadinho de sabor a derrota, uma vez que o gol do empate já se surge, mesmo no terminar do tempo regulamentar, mas enquanto há jogo, os golos podem aparecer. No entanto, com certeza não era um resultado, e o Armênio já logo no início do programa mencionou isso, que não era um resultado que estava à espera, ou seja, com certeza esperava outro tipo de resultado. Relativamente ao jogo jogado, como é que viu o Benfica? Acha que podia ter feito mais, ou o resultado em si pós-jogo que o Benfica, ou pós-jogo que o Benfica praticou, é injusto? Não há injustiças no futebol. A partir do momento em que o Benfica tem a hipótese de matar o jogo, não o mata, não é? Falha um penalti, a seguir o serve completamente isolado, não é? Sozinho, com o guarda-redes pela frente e atira uma bola para cascos de rolha, portanto, a partir daí... Agora... O bola salta antes. Por acaso eu vi esse lance, o bola salta antes. E sabes o que disse o da TSF que eu ouvi? O saltar antes isto é o que define um grande jogador de um grande... Sim, mas esses senhores, é por isso que os jogadores falam de ter razão. Esses senhores pensam que... criticam tudo e todo. O rapaz mete bem o pé. Eu por acaso vi o lance, ele no momento do remate, a bola salta, e ele pega por baixo. Os senhores da TSF... São os tais desaires que acontecem. É o futebol, não é? Penalti. Já dissemos aqui que foi bem marcado. O guarda-redes faz uma excelente defesa, vai buscar a bola, espera que o Jonas se prepare para rematar e atira-se e consegue defender a bola. Agora,
quem quer ser campeão não pode jogar aquilo que o Benfica jogou. O Benfica jogou, quanto a mim, à espera que o golo iria aparecer. Ainda para mais hoje, o Benfica tinha a hipótese, embora à condição, Pois, à poderia condição. alcançar. Agora, quem quer ser campeão não pode jogar da maneira que o Benfica jogou. É preciso ter garra, é preciso ter fibra, não é? E aquele meio campo foi muito mal. Eu recordo-me que... Acha que a ausência do... eu nem digo tanto que seja um pouco essa situação. não pode não ser, não é o único jogador que consegue. Agora, o problema é que eu vi um jogador que o Benfica já dispensou o pai há 10 anos, que deve ter 30 e muitos anos, que se chama Yegba, não é? E arrumou ele sozinho o meio campo do Benfica, não é? Mas vezes encostava, quando não conseguia tecnicamente tirar a bola, encostava o corpo, o Mas físico. ainda por cima o Benfica continuou, hoje voltou ao que era antes do Krovinovic, antes desta recuperação. É que sem aquele jogador, o Benfica volta outra vez a ter 2 jogadores e... Depois, o Jonas, é um grande jogador, hoje andou ali, encostava à linha, não defendeu, não atacou, não criou um lance, não criou uma oportunidade. Portanto, é o futebol, é isto. Aquele rapaz do Sérvio tentou muito, foi o único para mim que tentou, que cruzou, foi ele próprio à entrada da área a rematar, apareceu aquele lance em que ele falha o golo. Agora, quando de facto não se tem vontade e se espera pelo resultado, acontece nisto. Empatou, pronto, é um ponto, mas eu saí do sítio onde estava a ver o futebol antes do gol do Benfica. Eu não vi o gol do Benfica, porque para mim eu já tinha perdido os 3 pontos, não é? No fundo, para mim, hoje ganhei 1 ponto. Eu já tinha perdido os 3, não é? Mas Benfica há alguma justificação para a sua opinião do Benfica? Eu encontro, eu digo já a seguir. Entrado, relaxado. Convencidos que e depois, como acontece que o Benfica consegue comprar as equipas adversárias, não é? Neste caso, o Belenenses, portanto, como consegue comprar as equipas adversárias, o Benfica diz assim, bem, há de haver um jogador até do Belenenses que vai marcar, nós temos o Belenenses comprado, vai haver um jogador do Belenenses que até vai... O investimento hoje não foi nos jogadores do Belenenses, hoje foi no seu paixão. Paixão? Sim. Oh, por amor de Deus. Quase que esta hora ainda estávamos aqui no programa e ainda estava a dar o jogo. Por amor de Deus. O seu paixão, que é aquilo que eu sempre vos tenho dito. Eu, para mim, quando um árbitro, ou quando se falha um penalti, não é? Daqueles que só a repetição consegue ver, ou fora de jogo, para mim o árbitro dá sempre o benefício da dúvida ao árbitro. Agora, quando vejo qualquer encosto que um jogador do Benfica fazia, ele estava a apitar. Enquanto que os jogadores do Belenenses deram pau a criar bicho, não é? E ele mostra um único amarelo, não é? Mas não é aí. Aí é que um árbitro quer influenciar. Não é aí, eu ia na questão do... Eu ia na questão dos descontos. Ele no final da primeira parte marca um amarelo ao jogador do Belenenses. Na primeira parte tinham. Mesmo ao terminar a primeira parte. E expulsou o João Albulense no fim do jogo. Sim, mas esse já foi short. Mas eu acho que ele depois na segunda parte cada um Belenenses que não mostrou nenhum. Não, jogou a segunda parte aquele que era jogou ao Benfica. E é verdade. Ele ia dar. Sem que ele teve uma falta sobre o jogo. Não era isso, não era aí que eu ia. Eu ia na questão do Benfica 97 e 20 segundos. Este ano, jogos do Benfica em que o Benfica. Este é pior que o Francisco J. Marques. Em que o Benfica está ou empatado, ou a perder por um, ou a ganhar por um. Eu desmancho-lhe isto, Pedro. O Benfica, segundo o vosso diretor de comunicação, tem clubes que comprou. E o Belenenses está comprado. E mostrou hoje. Eu só peço uma coisa, é que o Belenenses faça os mesmos jogos, com a mesma garra, com a mesma determinação, com a mesma vontade, que fez contra o Benfica. Agora que tudo foi desmontado, que remédio tinham os homens, se não hoje dar da perna, é que se hoje fizessem, se hoje fosse uma exibição como o Tondela, como o Braga, desgraçados os homens amanhã. Você tem dúvidas que este esquema comunicacional de J. Marques influencia as equipas adversárias do Benfica? Você acha que tem dúvidas que o Belenenses hoje queria mostrar ao país que não está feito pelo Benfica? Não é só as equipas adversárias. Ele não fala o J. Marques. O J. Marques não anda. Não sei. O J. Marques. Não. O J. Marques não anda a papagaia. Põe a barra. J. Marques.
louros, eu sei que vai dizer que foi no Saraiva. O Jota Marques, ouça, tu interrompes-me para não sei falar, não. Se honesto. O Jota Marques anda a papaguear já há muito tempo. E é assim, isto influencia, na minha opinião, influencia o Belenenses. Hoje correu, fez um grande jogo de futebol. O Belenenses fez um belo jogo de futebol. Fez, senhora. Agora, por exemplo, assim como o Tondela, também contra o Benfica, também foi o que foi, depois veio aquele Dragão e ofereceu. Mas aí ninguém falou. Se aquele lance, agora imagina, com este Já falámos sobre isso semana. Está bem, mas agora desculpa, Vai falar do Tonel. Imagina. Esta semana vai ser honesto, vai falar do Tonel. Imagina este nível comunicacional que nós temos em Portugal. E eu até posso incluir o Saraiva, também não gosto de ouvir muitas vezes. Também não gosto de ouvir muitas vezes. O lance do jogo do Tondela, se fosse na Luz, se acontecesse na Luz, e se o Benfica ganhasse 1-0 com aquele lance, o que é que não caiu o Carmo Trindade? Eu percebo aquilo que é. Caiu, era Saraiva, mas era Jota Marques, era toda a gente. Isso tem a ver com o contexto, nisso tens que englobar o contexto todo que se disputou em meio do ano passado. E Portos Canais. E Portos Canais. Era em todos os noticiários. Mas o que eu tenho ouvido aos meus filhos, isso não é cheio de nada, isso não vale nada. Então porquê a preocupação? Influencia. Agora já influencia. Mas não, mas se no início. O Bruno Esteves, se não tivesse sido mencionado nos e-mails. Mas quem é que escreveu nos e-mails? Foi o Porto. Não, se não tivesse feito. Não, mas é que uma coisa é dizer, pronto, se o Bruno Esteves mandou um e-mail ou sobre. Está lá nos e-mails. Está lá o nome dele, não, mas é que vocês continuam a batalhar todos os dias. E o seu Bruno Esteves, outro dia, contra os Chaves, por unanimidade, os vossos 3 árbitros dizem que ele perdoou 3 penaltis aos Chaves. Em condições normais, esse homem, se não devia apitar. O quê? Em condições normais, esse homem. Sempre defendeu que ele não devia apitar. Então, está condicionado. É aquilo que diz. Agora, mas ou seja, qualquer momento. Mas temos que perceber primeiro porque é que ele aparece nos e-mails. Temos que perceber porque é que ele aparece nos e-mails. É o Fábio Veríssimo, é o Fernando Romero, é o Soares Dias. É o seminário inteiro. É o Padre Serabado. Mas não se questionou porque é que aparece o nome dele nos e-mails? Isso não vale nada. O porquê? O porquê que o Sr. Nuno Mendes e o Sr. Pedro Guerra, diretor do Benfica na altura, o porquê de aparecer estes nomes nos anos? Sim, na altura. Então não foi diretor de conteúdos da Benfica TV. Da Benfica TV pertence à Benfica SAD. Pertence à Benfica SAD. Não é só o dinheiro. Não foi diretor de contas. É um assalariado do Benfica, com um cargo de direção, impedido de passar a Cimos Verde e passava. Não era cargo de direção, diretor de conteúdos. Diretor é um cargo de direção. Não. A direção do Benfica nunca pertenceu. É um cargo de direção dentro do clube. Não é direção dentro do clube. A Benfica TV pertence à SAD ao Benfica. Não, era um assalariado. Pronto, entenda isso como quiseres. Não era um diretor. Não era da administração. Não era da administração. É que o Jota Marques. Presidente do Porto e do Sporting também são assalariados. Pelos vistos, o Vieira. Não pode ser, senão pior não resolve nada. O que eu queria dizer é que o Guerra, do Benfica, era o Jota Marques no Porto. Sim, mas nem contato é importante. É o Jota Marques no Porto. Mas é um funcionário. Não é um de direção. É um funcionário. É um funcionário. Não é assim, não é a administração. É um funcionário, é um assalariado, pode sim. Não quero comparar os presidentes com um assalariado que vive ali todos os dias a ser ordenado. Ora bem, porquê que o Luís Vieira não recebe ordenado? Não precisa. Porque com a dívida que ele tem, muito provavelmente 33% do ordenado dele teriam penhorados, digo eu, não é? Não precisa. Não precisa. Não é solvente. As empresas dele têm empresas insolventes, portanto eu penso que não é ele, é as empresas dele, então como é que é? Não sei. O Francisco Marques claro. Ele assumiu. Aliás, foi o Benfica que denunciou e ele assumiu. Sim, claro, sem problemas de nós. Que é o maior devedor do país, Quem é que vai gerir a dívida dele? Já viste quem é? Não somos nós todos. Não. Quem é que ficou? É o vice-presidente do Benfica e o filho dele. Vão gerir. Isso também acho o Arménio. O Arménio aí eu até gostava de falar isso consigo, porque eu acho isso muito mas isso estranho. Mas isso não faz parte do pessoal dele lá. Isso já não é isso. Não, mas sim. Não tem nada a ver com futebol. Também a solvência do Francisco Jota Marques não tem nada a ver com futebol. Então pronto. Isso não é nada de futebol. Se ele tem dívidas ou nada. Não foi eu que falei aqui na insolvência do Francisco Jota Marques, não falo já de Vieira. Mas pronto, sim. Continua, Arménio.
Já disse tudo. Casos de arbitragem que é mencionado algum. Casos de arbitragem. O Benfica não se pode desculpar com a arbitragem. O Benfica tem que ser diferente do Futebol Clube do Porto. Essencialmente do Futebol Clube do Porto. O Benfica, quando perde ou empata, mesmo que seja prejudicado pelos árbitros, não se pode penalizar por causa dos árbitros. Os árbitros estão lá, erram como erram os jogadores, como erram o Sérvio, como erram o Jonas. Isso é um falso argumento de quem não tem argumentos. O desculpar-se sempre com os árbitros, ou porque o árbitro não viu este puxão, ou porque o árbitro aos tantos minutos devia ter mostrado amarelo, não sei o quê. Isso é desculpas de mau pagador. O árbitro erra como erra. O árbitro erra como erra todos. Mas tem que se falar delas, não é? O árbitro erra como erram todos os profissionais, como o Marega contra o Benfica. O Benfica podia ter perdido aqui por 2 ou 3. O Marega falhou todos em cima da baliza. Você não falou assim. A senhora jogou o Sporting, você não falou assim. Não falei assim porque. A senhora jogou o Sporting, você não falou assim. Eu falo sempre assim. Falou mais dos árbitros. Não. Eu falo dos árbitros. Eu falo dos árbitros. E continuo a dizer: os árbitros. Para mim. Com a arbitragem, não. Os árbitros, para mim, erram quando eles influenciam a meio campo. Vêm lances para um lado, não vêm para o outro. Um lado mostra o amarelo, o outro não mostra. Aí é que o árbitro quer influenciar. Agora, um lance que ele falha, por exemplo, aquele lance do golo anulado ao Porto, alguém com consciência pode dizer que o Soares estava ou não estava fora de jogo? Não, ninguém. Mas também temos que aceitar a decisão do mas é que eu não estou para o árbitro. Mas é que não disse isso. Mas é que eu não estou para o Mas tu já ouviste o Artur Soares dizer assim: eu tenho a certeza porque eu vi que era fora de jogo. Ele pode dizer isso. Tem que dizer. O Artur Soares Dias pode dizer: eu vi, é fora de jogo. Claro, achas que ele viu? Achas que ele viu? Não sei se viu ou não. Para ti não é fora de jogo, compreendo. Não é só para mim. Se fosse ao Pedro, repara, por isso é que o futebol é muito bonito. Se fosse ao contrário, tu dizias: é fora de jogo. E eu dizia que não era, certo? Mas a favor do Porto dizes que não é. Eu aceito. Ao contrário, tu vais dizer que não é. E eu, assim como o lance do Benfica, está fora de jogo. O árbitro apitou bem. O Portimonense está fora de jogo. Agora, se é por milímetros, se é por... não interessa. O Abacar aqui. Contra quem? Com o Benfica. É um erro de... Não é milímetros. Gritados. Pronto, o árbitro. Somos sempre projetados. Por milímetros ou por metros. Este ano, o VAR prejudicou o Porto. Não é só este ano. O Sporting este ano. Vocês vão passar. O VAR beneficiou o Sporting. E vocês... O ano passado, quantos penaltis é que não tinham já? Tens um jogo. Pedro, desculpa. Vocês chegam... Pedro, tu viste do jogo Aves Porto, em que o Porto não fez nada para ganhar o jogo. Não. Nada. Jogo jogado, o Aves foi superior ao Porto. O Porto não fez nada para ganhar aquele jogo. O Sérgio Conceição admitiu que o Porto jogou mal naquele jogo. Sim, jogou mal. O Aves jogou melhor. Vocês agarram-se a um lance, tudo bem, o árbitro errou. Mas não tiveram essa brutalidade. Mas essa coerência é por isso que é só para o nosso lado. Eu falo para os grandes. Porque quando vocês jogaram com em casa, em que 8 bolas só para 2-0, não vi ninguém do Porto a dizer há 2 penaltis a favor do Belenenses. Não vi ninguém. E vós estavas a perder 2-0. Tu não viste ninguém dizer que não houve. Não falar sobre o assunto. Podemos restringir no programa, o Pedro assumiu. Eles foram. Não, assumi aqui, claro. Eu mais gente que assumiu do Porto. O Jorge Jesus. Não vais ver os jogos de a chegar a uma conferência de imprensa, mesmo que saiba que o Sporting foi beneficiado num fora de jogo ou num penalti, a assumir que foi. O Jorge Jesus, no último conferência de imprensa, quando me perguntaram, é penalti, é penalti, sim senhor. Sim, mas isso é penalti. É penalti, sim. Contra a Vitória de Setúbal, eu disse, é penalti. Ok. Penalti limpo, é penalti, pronto. Agora, já se sabe. O que estou a dizer é que não vejo nenhum treinador. Não, mas também que não falem, mas que não vão ter bandeiras da coerência, da verdade desportiva, que não há coerência em nenhum os prejuízos serem sempre para o mesmo lado. O problema é que eles só veem sempre os prejuízos para o lado deles. Quando são beneficiados, o Porto são beneficiados, já vem que todos são penaltis. O Porto já vem que todos são penaltis este ano. Se calhar estou equivocado, mas... O tal penalti contra vocês, ninguém nos realça. E é um penalti claro dos que ganharam. Mas é normal. Quando é a nosso
nosso favor, nós não vemos. Não é? Se não lhe perguntarem, vai falar. O quê? Já viu alguma vez o Rui Vitória, sem lhe perguntarem, ele dizer: não, amigo, foi penal? Não, mas é que eu ouvi comentadores afetos a vocês a dizerem claramente: não, senhora, não tinha nada que ser penalti, que é fora de jogo. Não, repara uma coisa. O Amaral e o músico, não, senhora, o árbitro devia ter marcado fora de jogo antes. Mas isso é a opinião dos comentadores. Dos comentadores. Eu estava a falar das pessoas do clube, dos comentadores. Os comentadores, cada um tem a sua opinião. Eu já conheço muitos. Olha, o Pedro Guerra hoje tenho a certeza absoluta que está a tirar-se ao pé. Não, aquilo vai ser o livro do Benfica hereditário. Não, é. Os comentadores, cada um tem a sua opinião. Agora, dentro do clube, o Sérgio Conceição, se lhe perguntarem, eu acredito que ele diga. Como o Rui Vitória, como o Jorge Jesus. Nisso não vejo nenhum dos três a dizer que se calhar não é. Eu acho que nisso os três são pessoas sérias. Agora, depois os departamentos de comunicação, como o Benfica parece, não é? Aquilo que é só para que não perde agora uma. O que o Benfica se queixava antes, que os outros choravam ano passado, bem sempre disse. Então, o Benfica está a fazer este na minha terra disse assim: não se toca danças. Quem não chora não mama. Não se toca danças. Na minha diz que não chora não mama. Vemos a vocês, portanto, a lastimar, a queixarem-se de um lance qualquer e o Benfica, que é penalizado nos lances que é, não, diz: não, o árbitro funcionou bem. Estava a dizer que o Benfica foi penalizado num jogo que ganhou por 3 penaltis, não é? 3 contra os Chaves. Não sou o que eu digo. Sim, mas praticamente, não é? É os três portanto, comentadores do jogo e do recorde. Quero ver o recorde, diz aqui assim. E da bola? A bola. O Duarte Gomes. 2 penaltis por assinalar a favor do Benfica. Na segunda parte, muito difíceis de ser detectados sem ajuda de atento. Já é menos um e são muito difíceis de ser detectados sem ajuda. Portanto, ok, mas dou barato. Mas estou a falar dos vossos. Você acha que aquele rapaz do Jorge Coroado, se tivesse alguma dúvida, algum dia ele diria: ele inventa contra o Benfica? Ou se não nos tivesse visto, acredita que ele dissesse que tinha sido penaltis? Olha, eu por exemplo, o Duarte Gomes fez bandeira e sempre disse num curso de árbitros que orgulha-se de ser heterossexual, de esquerda e do Benfica. Sim. E eu não ponho em causa os juízes, até põe a bola, mas em causa os juízes. É preferível e é mais honesto quem afirma aquilo que é do que aqueles que dizem que são ao contrário. O caso do senhor atual presidente da Liga, não é? Que sempre disse que era benfiquista e não fez um único jogo na vida dele, único, e digo mais, que não tivesse roubado o Benfica. Também partiram gente só lá. Que não tivesse, não é que não tivesse prejudicado, que não tivesse roubado o Benfica. Veja o clima que está o futebol português e pá, não é bonito. Está a circular uma imagem na internet. Pá, isto é normal, eu vejo isto como normal. No final do jogo há um abraço do Bruno Paixão ao Rui Vitória. Já está a circular esta imagem, isto vai dar polémica. Mas eu acho normal. Mas não achas que isso devia ser evitado? Mas é normal. Achas que esse abraço pode ser dado normal? Não está. Sim, mas tu vês Inglaterra. A Inglaterra vês. Em Itália vês. Em Espanha vês. Não vês, não. Em Espanha não vês. Ele abraçou. E eu, olha, queres que te diga? Não vejo mal mal. Até porque se houvesse vontade, com certeza eles não davam um abraço. Vai dar polémica às câmaras, não é? O que é certo é que é mais situações propícias para que isso aconteça. Isso é desconfiança que neste momento está agraçada. Foi criada por gente que apaga bem, os diretores de comunicação, que são bem pagos e têm que demonstrar alguma coisa. E depois, às vezes, trazem-se essas desconfianças para distrair. Por exemplo, em relação, há coisas no futebol que, independentemente do clube, eu não concordo. Não é? Por exemplo, eu não concordo. Por acaso é do Porto, que é o Domingos, o Gonçalo Paciência. Eu não admito nem que o Benfica, nem que o Sporting, nem que o Porto emprestem um jogador no início da época e a meio que o vão buscar, independentemente das cláusulas. Mas o Benfica era agora fez. O Benfica agora tentou buscar o André Horta, buscar, não era para ele, para vender. Mas o Benfica é o mesmo erro. Porque, por exemplo, neste caso do Setúbal... É o mercado que está aberto. Lá estão, mas deviam ser alteradas as regras. Porque os 15 vai colocar os jogadores emprestados.
Setúbal programou. O Setúbal programou a época dele. Não, mas o Sporting é diferente. O contrato do Gonçalo Paciência previa ele poder ser resgatado. Sim, mas o Sporting no ano passado, pelos vistos, não previa. Portanto, deu aquele imbróglio todo, eles não puderam jogar até o final da época. Não, o Paulense em geral. Não foi? Porque eles já tinham sido inscritos por dois clubes. O Paulense em geral. Sim, foram buscar ao Moreira. Mas eles jogaram. Eles não foram emprestá-lo para emprestá-lo. Não, jogaram os dois, Pedro. Mas não é, o objetivo não era esse, emprestá-los ao Setúbal. Não, Mas não foi o único. Tiraram-nos lá porquê? Não, Ganharam. foi o Setúbal. Isso foi um gol. Já tinham Isso jogado foi em o dois clubes. Setúbal e para Chaves. Oh, E são os dois. exatamente. O Paulense e o Geraldes foram para o Moreirense Sim. para vir para o Sporting. Sim. Jogaram a segunda parte lá da época. Quanto a isso? Está aberto tantas. Não é questão de mercado estar aberto. É o problema que uma equipa estrutura-se. No caso do Setúbal, não é? Com a saída do Paciência, neste momento, a equipa sujeita-se claramente a terceira divisão. Porque o único jogador que tinha ali. Mas não deve acontecer. Mas Porque o interesse é dos clubes grandes, Mas dos quem é que paga o empréstimos. ordenado? Também é Armênio, é o E paciente. de quem é o jogador? É do E o Porto? jogador. Então o Porto ficava cá com ele. Não, o Armênio. Mas isso é o Setúbal agradeceu. E o G15 O Setúbal agradeceu. O Porto diz o Benfica. Quer alterar essa. Se acha que é bom jogador, ficava. Estamos a falar Mas acha que não vai nenhum jogador do Porto agora para lá, passou hoje, amanhã ou amanhã? Não sei. Quer dizer, estas coisas eu não penso que foi com o intuito de prejudicar o Setúbal. Uma coisa é mandar Foi uma para lá o necessidade do guarda-redes, não é? Foi- Outra coisa é Então, mandar-lhe um estamos a falar de uma competição de milhões. Estamos a falar de uma competição de milhões. O Porto vai jogar a partir deste joga 3 dias até o final de fevereiro. Precisa ter, tem um caso lá dentro, como ele disse, tem disciplina para resolver e precisa de alternativas. Estamos a falar de milhões, o Porto não se pode dar ao luxo. Se prevê, se a cláusula não prevê, mas se prevê que pode ir lá buscá-lo e o Presidente do Setúbal sabe que poderia ir buscá-lo. Claro, opa, o Presidente do Setúbal disse, nós já perguntamos ao jogador, como é que é? Queres ir? Ele disse, opa, o clube no meu coração, quero. Quer dizer, eu acho que não vejo muita Mas há aqui polémica. outra coisa, que é o seguinte, desculpa lá, Pedro, há aqui outra coisa. O Porto, como tem muitos jogos, e o Sporting lá também, e está envolvido em várias competições, quer dizer, o Porto precisa reforçar o plantel. E o Porto não vai buscar jogadores com uma saca de rebuçados, o Porto tem uma saca de rebuçados. Não vai buscar, como dizia o Tony alguma vez dizia, o Benfica não pode ir buscar jogadores com saca de rebuçados. E o Porto neste momento tem sacas rebuçadas, não tem dinheiro para os jogadores. Concordo plenamente. Mas os clubes no início da época, que os clubes grandes no início da época têm que reestruturar o seu futebol de maneira a saberem que têm X jogadores. E se emprestam aquele jogador ao clube A, B ou C, sabem que aquele jogador, ouviam saber que aquele jogador é para ficar lá a época inteira. Mas o Benfica tem a mesma. Mas isto, Ormando, isso é política de empréstimos. Eu não estou a falar, não estou a criticar o Porto, nem o Sporting. Agora diga uma coisa, por exemplo, aquele jogador, o Sporting vai jogar com o Vitória de Guimarães na quarta-feira, certo? Para mim isso é mais grave. Mateus. Para mim isso não é mais grave. Mateus, já não joga. Não, nem o Mateus, nem aquele extremo, o Elvan, está bem no jogo. Agora imagina uma coisa, isso para mim é mais grave. Tá. Que moral, que motivação, eu vou estar atento ao jogo, tem o Rafinha lá para jogar para o Vitória de Guimarães. Porquê? O Rafinha, toda a gente sabe, o Rafinha vai fazer o Sporting lá na próxima época. Claro, ele já assinou. O Sporting criar agora. E ele já assinou o Sporting. E agora diz-me uma coisa. Que motivação é que ele tem para jogar contra o Sporting? E ele vai lá ainda para mais. Quer dizer, eu acho que ele não vai querer ficar. É assim, imagina. Já, então se fosse dirigente do Sporting, ele Não. Muito bem. Tu vais ver depois do jogo. Vamos ver o jogo. Temos de terminar. Foi aos 97. O Pedro vai dizer isso. E hoje acabou aos 97. É só tráfico de influências. Ó paixão! É só tráfico de influências. Ainda bem que o Pedro falou da notícia do Lee. Calma. Está a ver como é que vai dar aquilo. Vamos nos despedir dos nossos ouvintes até à próxima semana. Desejando a todos uma ótima semana e segunda-feira cá estaremos então, novamente a partir das 23 para mais uma edição da Voz do Adepto. Uma boa semana para todos. Boa noite. Boa noite, senhores ouvintes, boa noite, colegas.